Bom, então a gente vai começar aqui a nossa primeira aula gravada, né? Uma experiência nova para mim. Não sei como é que vai ser, mas espero que ajude aí. Vamos ver se funciona, tá? E a primeira coisa que a gente vai ter que falar, já que a gente está falando de estatística, é falar um pouco sobre probabilidades, né? Que é o que está por trás aí de toda a estatística. Então, pensando em probabilidade, tá? O que a gente tem que saber, né? Não vou esperar que vocês calculem probabilidades à mão, que vocês entendam a fundo a teoria da probabilidade, porque ela é bem complexa, tá? Ela é a base da estatística, não tenho que negar, mas apesar de parecer simples, né, são 4 regrinhas de probabilidade, você começa a combinar essas regrinhas e criar situações e rapidamente elas ficam bastante complexas, tá? Mas a ideia é dar uma visão geral sobre como é que a probabilidade funciona, para daí a gente poder entender o que é uma distribuição de probabilidade, tá? Que é essencial para a gente entender estatística, e a partir da distribuição de probabilidade a gente entender, né, todos os tipos de análises estatísticas, tá? Então, para todos os efeitos, o que é probabilidade? É uma medida, né, é um número que mede, que quantifica a chance de alguma coisa acontecer, o que a gente chama de um evento, tá? Por exemplo, você poderia perguntar, né, qual seria a chance, quão provável seria, né, que um inseto fosse capturado por uma planta carnívora? Então, você poderia ficar observando a planta, né, ver se quando o inseto pousa na planta, você vê se ele é capturado ou não, né, e você poderia querer saber qual é a probabilidade de captura dessa planta. Então você esteja estudando, né, essa planta sobre diferentes condições e você quer entender qual é a probabilidade de captura dessa planta, que tem a ver com o sucesso de obtenção de recursos da planta, tá? Para a gente falar de probabilidade, a gente precisa definir alguns termos formais, né, que a gente usa em teoria de probabilidades, tá? Então, a primeira coisa é definir o que a gente chama de um evento, tá? Um evento é algum processo que seja probabilístico, ou seja, que possa ter diferentes resultados, né? Que não seja determinístico. Então, no caso aí do nosso exemplo da planta, né, o evento é uma tentativa de captura, tá? Ou uma visita do inseto. Então, a partir do inseto estar lá na planta, essa planta vai tentar capturar o inseto, e essa tentativa de captura é o evento, tá? A segunda coisa é o resultado do evento, né? Então, no nosso caso, né, da planta, se a planta capturou o inseto, o resultado do evento, tentativa de captura, é sucesso, conseguiu capturar o inseto, tá? E aí, se a gente pensar em todos os resultados possíveis de um evento, a gente define o nosso espaço de probabilidades, tá? O nosso universo. Então, por exemplo, no caso da captura, que é um evento binário, o nosso espaço de probabilidade é sucesso-fracasso. Capturou ou não capturou. Então, para esse evento, tentativa de captura, você só tem 2 resultados possíveis. Sim, capturou. Não, não capturou. Então, esse é o nosso espaço de probabilidades para esse evento, que nesse exemplo é um espaço discreto, sim ou não, mas poderia ser um espaço contínuo também de números, né, de probabilidades. E aí tem 4, né, regrinhas aí a gente pode pensar que determinam, né, como é que as probabilidades funcionam. Então a ideia é rapidinha, que a gente dá uma ideia de como probabilidade funciona, tá? Primeiro, tem 2 axiomas que definem o que é uma probabilidade, tá? O primeiro axioma fala: a probabilidade de qualquer evento, né, dentro de um certo espaço de probabilidade é um número real positivo, tá? Então, isso está dito também abaixo aí, né, quando a gente mostra essa equação aqui, tá? Então, o que isso está dizendo matematicamente? Que a probabilidade de um evento qualquer A é um número real, então pertence, né, a probabilidade de um evento A qualquer pertence ao conjunto dos reais, né, e é um número positivo, tá, igual ou maior que 0, para qualquer valor de A pertencendo ao nosso espaço de probabilidade. Tá? Então, o que isso está querendo dizer? De uma maneira muito convoluta, não existe probabilidade negativa, né? Faz sentido. Qual é a probabilidade de chover amanhã? Eu acho que é menos 20%.
Não faz sentido, né? A probabilidade tem que ser um número positivo, tá? E o segundo axioma da probabilidade é: a soma das probabilidades de todos os resultados possíveis dentro do espaço de probabilidades é igual a 1. Tá? Então, o que a gente tem aí por esses dois axiomas é que a probabilidade sempre vai variar entre 0 e 1. Você poderia pensar entre 0 e 100%. Né? Você também não pode ter 120% de chuva amanhã. Então, não faz sentido você ter probabilidades acima de 1. Tá? Então, isso é fácil, já ajuda, porque isso restringe, né, os nossos cálculos. Inclusive, você está calculando probabilidade. E saiu uma probabilidade negativa, uma probabilidade maior que 1, errou! Porque não tem como, né? Probabilidade sempre positiva, variando de 0 a 1. Tá? E aí tem as regrinhas da probabilidade, para a gente poder fazer operações matemáticas com elas. Tá? A primeira regra é a regra da subtração. Tá? O que ela diz? Que a probabilidade da gente observar o resultado de um evento, ela é complementar à probabilidade da gente não observar o evento. Ou seja, né, a probabilidade da gente observar este resultado aqui, ela é o seu espaço total de probabilidades, o seu universo de probabilidades, menos a probabilidade de você não observar o evento. Czinho aqui é de complementar. Né? Então, se a gente pensar, né, se a gente joga um dado, qual seria, né, com que chance a gente esperaria tirar um 5 em um dado? Né? Então, a probabilidade da gente tirar 5, a gente, né, sabe que se os números vão de, né, 1 a 6, é 1 sobre 6. Mas a gente poderia pensar também que essa probabilidade é o quê? Né? É o espaço total de probabilidades menos a probabilidade de todos os outros números. Então, a probabilidade da gente tirar 5 é o espaço total de probabilidade menos a probabilidade de a gente tirar 4, tirar 3, tirar 2, tirar 1, tirar 6. Tá? Então, o fato das probabilidades serem restritas, né, entre 0 e 1 faz com que essa regrinha aqui exista. Né? A partir do momento que você sabe a probabilidade de um evento, você também sabe a probabilidade desse, né, do resultado de um evento, você sabe qual é a probabilidade desse resultado não acontecer. Porque o espaço de probabilidades ele é sempre limitado, né, em 1. A nossa segunda regra é a regra da multiplicação. E aí entra aqui um conceito muito importante em toda a estatística, que é o conceito de independência. Tá? Então, o que são eventos independentes? A gente considera que um evento ele é independente quando o resultado desse evento não altera em nada a probabilidade de um dado resultado do outro evento. Tá? Então, independente do que acontece com um evento, o que vai acontecer alguma coisa com o outro evento, mas eles não influenciam um ao outro. Tá? Então, nesse caso, se os dados são... Então, quando a gente está, né, vocês estudaram estatística na graduação, provavelmente tinha que fazer um teste de independência dos dados, porque tem que ser independente. É isso. Né? Um evento não pode influenciar o outro. O resultado de um evento não pode influenciar o próximo resultado também. Tá? Então, se a gente pensa que dois eventos são independentes, a probabilidade dos eventos ocorrerem juntos, tá, é o produto da probabilidade de cada evento. Tá? Que é o que a gente chama da interseção de probabilidades, que é esse uzinho ao quadrado. Né? Então, a probabilidade de ocorrer A e B é igual à probabilidade de ocorrer A vezes a probabilidade de ocorrer B. Tá? Uma maneira boa de pensar, será que a gente está tratando de interseção de probabilidades? É pensar nessa palavra E. Sempre quando você está perguntando qual é a probabilidade de acontecer isso e isso. Então, é uma interseção de probabilidades. Tá? São eventos ocorrendo simultaneamente. Então, aí no nosso exemplo, né? Quão provável seria que a gente tirasse um 5 e um 6 se a gente jogasse dois dados? Então, são dois eventos independentes. Um dado não afeta o outro. Né? A gente parte desse princípio que um dado não afeta o outro. E são dois eventos simultâneos. Né? A gente está jogando dois dados.
E a gente quer saber a probabilidade desse resultado. A gente tirar 5 em um dado e 6 no outro. Tá? Como é que a gente acha essa probabilidade? A gente multiplica uma pela outra. Tá? Então, a probabilidade de a gente tirar um 5 e um 6, quando a gente joga dois dados, é 1 sobre 36. Tá? Pensa mais ou menos dessa maneira. Se a gente está pensando em eventos simultâneos, a gente espera que a probabilidade sempre diminua, porque quanto mais eventos simultâneos a gente esperar, mais difícil vai ser, né, que as estrelas se alinhem e todos esses eventos ocorram. Né? Você poderia pensar, poxa, qual é a probabilidade de ter lasanha no RU hoje? É uma. Qual é a probabilidade de ter lasanha no RU e não ser de ontem? Né? Essa já é outra probabilidade. Qual a probabilidade de ter lasanha no RU hoje, não ser de ontem e eu não pegar fila para comer essa lasanha? Então, conforme você vai adicionando, né, novos eventos, você vai reduzindo a sua probabilidade final, porque você tem que ter o alinhamento aí, por sorte, né, aleatoriamente, de vários acontecimentos. Então, você espera que a probabilidade vai ficando cada vez menor, quanto mais resultados simultâneos você espera observar. A outra regra é a regra da adição. Tá? E aí ela fala que se dois eventos são mutuamente exclusivos, que é um outro conceito importante em estatística, o que isso quer dizer? Se eles são mutuamente exclusivos, se você observa um, você não observa o outro. Tá? Então, por exemplo, se eu jogo o meu dado e tiro 5, eu não posso tirar 6, não posso tirar 4, não posso tirar 1. Cada resultado da jogada de um dado é mutuamente exclusivo. Tá? Então, se eles são mutuamente exclusivos, a probabilidade de qualquer um deles ocorrer é a soma das probabilidades individuais, que a gente chama da união de probabilidades, que é o Uzinho para baixo. Então é fácil. União começa com U, é Uzinho para baixo. Intersecção, né, não começa com U, Uzinho para cima, tá? Ao contrário. Então, pensa aí no exemplo, né? Quão provável seria que a gente tirasse 5 ou 6 quando a gente joga um dado? Então veja que agora a palavra-chave aqui não é e, a palavra-chave aqui é ou. Então, na verdade, a gente está expandindo o nosso conjunto de resultados possíveis. Né? Se eu tirar um 5, eu estou feliz, ou se eu tirar um 6, eu também estou feliz. Então, por isso que é uma soma de probabilidades. E por isso que a gente espera que a probabilidade seja maior quando a gente está falando de uma união de probabilidades. Porque eu tenho, na verdade, agora vários resultados e qualquer um deles me satisfaz. Enquanto que no caso da regra da multiplicação, né, eu só ficaria feliz se eu observasse todos aqueles resultados juntos, então a probabilidade diminui. Aqui é o contrário, qualquer um desses resultados satisfaz a minha expectativa, então a probabilidade aumenta. Né? Se eu tirar um 5, eu estou feliz, se eu tirar um 6, eu também estou feliz. Se eu estiver pensando em tirar um 4, ou um 5, ou um 6, vai aumentar mais ainda, vai ser 3 sobre 6, né? 50%. Porque eu tenho um conjunto maior de resultados desse evento que me satisfazem. Tá? Por isso que a gente soma e por isso que é uma união. Então, né, lembra que a palavra-chave sempre é, para interseção de probabilidades, a palavra-chave é e. Eu quero observar este resultado e este resultado e este resultado. A palavra-chave para união é ou. Eu quero observar este resultado ou este resultado ou este resultado. Tá? Então, são basicamente aí as 4 regras da probabilidade. Tá? Mas a gente tinha algumas restrições nessas regras. Né? Por exemplo, para a união, a gente assume que os eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, se um ocorre, o outro não ocorre. Mas nem sempre os eventos vão ser mutuamente exclusivos. Né? A gente pode ter, por exemplo, se a gente for pensar agora, saindo dos nossos dados, indo para um baralho, que se a gente pensar em naipe como um evento e o número da carta como outro evento, esses eventos não são mutuamente exclusivos, porque toda carta tem um naipe e um número. Né? Então, nesse caso, a gente tem que aplicar uma pequena correção. Tá?
nesse cálculo. Então, se os eventos não são mutuamente exclusivos, a união das probabilidades é a soma menos a interseção das probabilidades. Tá? Por exemplo, quão provável é que a gente puxe uma carta de um baralho de 52 cartas e essa carta seja um 7 de espadas, tá? Ou, desculpa, seja um 7 ou uma carta de espadas, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a probabilidade dele ser um 7, tem 4 sets no baralho, 4 dividido por 52, e a gente tem a probabilidade da carta ser de espadas, que é 13 cartas de espadas no baralho, 13 sobre 52, 25%. Né? E aí, a probabilidade da gente puxar uma carta e ela ser um 7 ou uma carta de espadas, ela é 0,077 mais 0,25 menos a multiplicação desses valores. Tá? Pensa um pouquinho, pode até pausar o vídeo depois disso e parar e pensar um pouquinho. Por que a gente tem que subtrair essa probabilidade, essa interseção de A e B? Pensa aí um pouquinho. O motivo da gente subtrair é porque a gente tem uma carta no baralho que satisfaz as duas condições. A gente tem o 7 de espadas. Então, essa é justamente a probabilidade. Qual a probabilidade da gente tirar uma carta que seja um 7 e de espadas? Veja que agora é uma interseção, seja um 7 e de espadas. Porque como a gente está contando essa carta na hora de calcular a probabilidade de tirar um 7, e a gente conta ela de novo quando a gente calcula a probabilidade de tirar espadas, já que elas não são mutuamente exclusivas, então para a gente não contar essa carta duas vezes na nossa probabilidade, a gente tem que subtrair essa interseção de quando é uma carta que é 7 e de espadas. Então é uma correção para a gente não contar essa carta duas vezes quando a gente está calculando a nossa probabilidade. E aí o último conceito que a gente vai falar é a questão da probabilidade condicional. Então lembra que quando a gente falava da regra da interseção, da multiplicação, os eventos eles eram independentes, então um não dependia do outro. Mas às vezes pode ser que um evento dependa do outro, e nesse caso essas probabilidades elas são condicionais. O que isso quer dizer? Que a probabilidade do segundo evento ela é condicionada à probabilidade do primeiro. Dependendo do que aconteceu no primeiro evento, a gente pode ter um resultado diferente no segundo evento. Então, eles não são independentes. O que acontece no primeiro evento influencia o que acontece no segundo evento. Tá? E aí a gente tem que calcular essas probabilidades condicionais. Então, como é que a gente lê aí essa primeira equação? Qual a probabilidade de observar A dado B? Essa linha vertical significa dado, tá? Em probabilidade. Então, a probabilidade de observar A dado B, ou seja, a probabilidade de observar A assumindo que B já aconteceu. Tá? E, então, isso é a probabilidade da gente observar A e B dividido pela probabilidade de B. Tá? Então, de novo, qual seria o exemplo da gente? Qual seria a probabilidade? O quanto a gente esperaria? Sortear um 7 sabendo que a carta é de espadas. Então, agora é diferente. A gente já sabe que a carta é de espadas. Qual a probabilidade dessa carta ser um 7? Tá? Então, a gente tem a probabilidade dela ser um 7, 4 sobre 52. A gente tem a probabilidade dela ser de espadas, 13 sobre 52. E a gente pode aplicar essa probabilidade, usando aí a nossa fórmula de probabilidade condicional, é 0,077 vezes 0,25 dividido por 0,25. Tá? Então, você imagina que o que a gente está fazendo é ponderando essa probabilidade, essa interseção da gente observar os dois resultados, 7 de espadas, a gente está ponderando essa probabilidade pelo fato de que a gente já sabe que ela é de espadas. Então, isso aumenta a probabilidade porque a gente já sabe que ela é de espadas. Tá? Que seria mais ou menos, se a gente pensar de uma maneira lógica, 0,077 é ali 1 sobre 13.
Que faz sentido, porque se eu já sei que é de espadas, e eu sei que só tem 13 cartas de espadas e só tem um set de espadas, essa probabilidade é 1 sobre 13. Né? Mas nem sempre isso vai ser tão óbvio, né? Então é por isso que existe essa fórmula geral da gente calcular uma probabilidade condicional. Tá? E aí a gente tem, né, essa questão de, né, usando essa fórmula que a gente tem, a gente consegue fazer o cálculo inverso, a gente consegue determinar, né, qual é realmente a interseção, qual é a probabilidade conjunta de dois eventos dependentes acontecerem, né, invertendo essa equação. Então agora a gente tem, né, antes a gente tinha probabilidade de A dado B, é a interseção de A e B sobre B. Então agora a gente quer saber o contrário. Qual é a probabilidade de observar A e B, né, sabendo que esses eventos são dependentes? É a probabilidade de eu observar B vezes a probabilidade de eu observar A, sabendo que B já aconteceu. Tá? Então, por exemplo, se foi um exemplo, acho que da primeira edição desse curso, ou da segunda edição desse curso, que foi uma época que estava tendo uma epidemia de dengue, né, em Rio Claro, e aí, baseado nessa epidemia de dengue, eu escolhi as minhas probabilidades, né, baseado na minha percepção do que estava acontecendo. Tá? Então, o exemplo é, em Rio Claro, a chance de você ser picado pelo Aedes aegypti é de 70% por dia. Assumindo que a chance do mosquito transmitir o vírus para você é 50%, qual é a probabilidade de você ser infectado em um determinado dia? Né? Então, para a gente poder responder isso, a gente tem que usar, né, essa questão das probabilidades condicionais, porque a transmissão da doença é condicional a você ser mordido pelo mosquito. O mosquito não pode passar perto e jogar o vírus em você. Ele tem que picar e introduzir o vírus. Né? Então, se a gente pensar nessa questão, a gente tem, ó, se você foi mordido, a probabilidade é de 50%. Voltando aqui, né, a probabilidade é 50% de transmissão. Se você não foi mordido, a probabilidade é 0, porque, né, não tem como transmitir sem a mordida. Então, para você ser infectado, duas coisas têm que acontecer. Você tem que ser mordido e ocorrer a transmissão. Tá? Então, a probabilidade final de você contrair ou não dengue é a probabilidade de você ser mordido vezes a probabilidade de ocorrer a transmissão, dado que você foi mordido. Né? Que nesse caso seria aí 0,35 ou 35%. Né? 1/3 mais ou menos aí de chance, o que parecia bem realista, né, na época né, que esse exemplo foi criado, que estava da epidemia de dengue. Tá? Então, de novo, pensa nisso como uma ponderação. Né? A transmissão é condicional à mordida, então eu só posso transmitir se eu for mordido. Então, né, eu tenho que ponderar a probabilidade de transmissão pela probabilidade de eu ser mordido. Então, né, isso aí é mais ou menos o básico de probabilidades. Se vocês precisarem pausar agora e voltarem para trás para ver alguma coisa, ajuda. Se não, eu vou colocar aqui um exercício e é legal que vocês tentem resolver o exercício sem pular direto para a resposta, para ver se vocês estão realmente entendendo probabilidade. Tá? É claro que eu não posso obrigar ninguém a fazer isso, mas o interesse no final é de vocês. Tá? Então, né, pausa um pouquinho, vê o exercício, pensa nele e aí depois continua o vídeo e olha a resposta. Tá? Talvez valha a pena também você voltar atrás e anotar algumas daquelas fórmulas para você poder usar enquanto você está pensando. Né? Então, o nosso exercício é o seguinte: a gente tem manchas, tá, de dois fenótipos de uma planta aí na paisagem. Tá? O fenótipo R ele é resistente à herbivoria, né, por lagartas, enquanto que o fenótipo RC não é. Tá? Esses fenótipos nunca ocorrem juntos, tá? Então cada mancha ou é do fenótipo resistente ou é do fenótipo suscetível. Tá? E os fenótipos resistentes eles ocorrem com uma frequência, né, uma probabilidade de 20% na paisagem. Tá? A probabilidade de uma mancha ser invadida por lagartas é de 70%,
independente do fenótipo. Tá? Então não interessa que tipo de planta que está lá, se é resistente ou suscetível, a chance de dar lagarta na mancha é de 70%. Tá? Então, assumindo que a dispersão das lagartas ela é igual para todas as manchas, né? Ou seja, não tem um efeito espacial de origem em nada, a chance da lagarta chegar em qualquer mancha é igual, tá? E assumindo que só as manchas resistentes sobrevivem à chegada da lagarta, qual é a probabilidade de uma mancha desaparecer por causa de herbivoria? Tá? Então, qual que é a pergunta? Assumindo que a chance de dar lagarta na mancha é igual para todas as manchas, mas sabendo que algumas são resistentes e algumas não são, em termos de probabilidade, qual é a probabilidade? E sabendo que se a planta for suscetível, as lagartas comem tudo, né? E a mancha desaparece. Então, qual é a probabilidade da gente perder uma mancha por causa de lagartas? Tá? Pensa aí no problema. A dica que fica é, primeiro, pensa nas probabilidades dos 4 combinações possíveis de eventos. Então, já estou dando uma dica. São 4 combinações possíveis, tá? De resultados desses 2 eventos. Resistente, suscetível a um evento. Deu lagarta, não deu lagarta, é outro evento. Né? Pensa aí nos espaços de probabilidade desses eventos, quais são os resultados possíveis desses eventos, quais são as combinações de resultados possíveis quando a gente está pensando nesses 2 eventos, e usa as regras de probabilidade para calcular a probabilidade de uma mancha desaparecer, né, por causa de herbivoria. Então, agora eu vou, né, mostrar a resposta. Se você não quiser ver a resposta, pausa o vídeo agora. Então, o primeiro passo para a gente tratar um problema de probabilidade é organizar a informação. Tá? Então, a gente tem aí esse evento, né, que seria a resistência das plantas, com 2 resultados possíveis, que é resistente ou suscetível. São resultados mutuamente exclusivos, né? A planta não pode ser resistente e suscetível ao mesmo tempo. Então, maravilha, né? A probabilidade de ser resistente é 20%. Usando ali o nosso axioma de probabilidade, a probabilidade dela ser suscetível, então, é 80%. Tá? E a presença e a ausência da lagarta também é mutuamente exclusivo, né? Essa não é a lagarta de Schrödinger, então, ou ela está presente na mancha ou ela não está presente na mancha. Tá? Então, se a probabilidade da lagarta chegar na mancha é de 70%, a probabilidade da lagarta não chegar na mancha é 30%. Então, a gente tem aí agora os nossos universos de probabilidade definidos. Tá? E quando a gente pensa nos 2 eventos juntos, o nosso universo tem aí, né, essas 5 combinações. Eu falei que era 4 lá, que sacanagem. Hein? Essas, né? Não, desculpa, são 4 mesmo. Eu repeti uma aí 2 vezes, olha que burrice. Né, de eventos possíveis. Você tem planta suscetível, mas não deu lagarta. Você tem planta resistente e não deu lagarta. Você tem planta resistente e deu lagarta. E você tem planta suscetível e deu lagarta. Tá? Depois que a gente tem, então, definimos aí o nosso universo, agora a gente tem que pensar na combinação desses eventos. Tá? Então, a gente está pensando, a gente inclusive já falou no problema, que esses eventos são independentes. Né? O fato de dar ou não lagarta não é influenciado pelo fato da planta ser ou não resistente. Beleza, se são eventos independentes e a gente quer saber, né, uma interseção, porque a gente quer saber qual é a probabilidade da planta ser resistente e dar lagarta, ou da planta ser resistente e não dar lagarta, mas é sempre e. Então, o que a gente precisa fazer é a interseção dessas probabilidades, né? Então, a gente multiplica as probabilidades para cada um, né, dos nossos eventos conjuntos possíveis aí dentro do nosso universo. Tá? Então, fazendo a multiplicação, eu vou achar aí as probabilidades de cada um. Tem que dar 100%, se não der 100%, tem alguma coisa errada. Então, vamos ver, 56 mais 14 dá 60, 70. 24 mais 0,6 dá 30. 30 mais 70 dá 100. Né? Então, beleza.
está fazendo sentido, né? O nosso universo de probabilidades, ele soma 100%. E aí, o passo final é determinar qual dessas combinações, né, desses resultados que satisfaz a nossa pergunta. A gente queria saber qual é a probabilidade da mancha desaparecer por causa da infecção de lagarta, né? Então, no primeiro caso, a planta não era resistente, mas não deu lagarta. Então, essa mancha permanece. No segundo caso, a planta era resistente, mas também não deu lagarta. Não tem nenhum motivo para ela desaparecer. A mancha continua. No terceiro caso, a planta não era resistente e deu lagarta. E aí a gente sabe que nesse caso a mancha desaparece. E no quarto caso, deu lagarta, mas a planta era resistente. Então a mancha também permanece. Então a probabilidade da gente perder uma mancha, nesse caso, é 0,56. E a probabilidade da gente manter a mancha, né, seria aí a união das três outras probabilidades, porque qualquer uma das outras três satisfaz a condição sim, a mancha permanece, que seria, né, o oposto, 0,44. Ok? Então, um exemplo aí simples mostrando, né, como é que a gente aplicaria essas regras de probabilidade em situações reais, tá? A gente pode tentar levar esse exemplo um pouco à frente também para pensar nessa questão, né, de probabilidades condicionais. Então, pensando agora, vamos adicionar mais um evento aí, mais uma ocorrência, um plot twist aí no nosso problema, tá? Que seria uma planta invasora, né? Então, pensando no mesmo cenário anterior, tá? Então a gente sabe que se dá lagarta, as plantas desaparecem, e elas não são resistentes, elas desaparecem, mas se elas são resistentes, elas não desaparecem. Só que mesmo não desaparecendo, mesmo a planta sendo resistente, o fato de dar lagarta reduz a capacidade competitiva dessa planta, tá? E aí facilita a entrada de uma espécie invasora, né? Então, se não tem lagarta, as plantas estão felizes, essa planta invasora não consegue invadir. Mas se dá lagarta, e isso baixa a capacidade competitiva da planta, aí você abre uma possibilidade da planta invadir, né? Então, essa chance da planta invadir é de 60%. Se você tem a planta original, tem lagartas, a chance de ter uma invasão é 100%. Se não tiver planta, o sucesso, obviamente, é garantido dessa invasão. Não tem ninguém para competir com a invasora, né? Pensando nisso, qual seria a probabilidade da invasão de uma mancha, né, sabendo que deu lagarta nessa mancha? Então, pense que isso é uma probabilidade condicional. Eu já estou dizendo, eu já sei que deu lagarta. Então, condicional ao fato de que eu sei que deu lagarta nessa mancha, qual é a probabilidade de invasão, né, da mancha? Então, para aí um pouquinho, pensa, tenta resolver, pausa o vídeo. Depois que acabar, agora eu vou falar a solução. Primeira coisa que você pode querer é já chegar direto e calcular, né, a probabilidade, né, a interseção de ocorrer uma invasão e dar lagarta, né, que seria a probabilidade condicional, né, de você observar uma invasão dado que ocorreu a lagarta. Mas é importante pensar que no caso das plantas suscetíveis, o que a herbivoria faz é remover a planta totalmente. Lembra? A planta desaparece. Então, nesse caso, a probabilidade de invasão, quando não tem planta, é diferente. É 100%. Tá? Então, a gente tem duas probabilidades condicionais aí, né? A primeira probabilidade condicional é, né, qual seria a probabilidade de invasão? Dado que deu lagarta e a planta é suscetível, que nesse caso é 100%, né? A gente sabe que se a planta é suscetível e deu lagarta, a planta vai desaparecer, então 100%, vezes a probabilidade de ser suscetível e dar lagarta. E a gente tem uma outra probabilidade condicional, que é para o caso da planta resistente. Então, qual a probabilidade de invasão, dado que deu lagarta e a planta é resistente, vezes a probabilidade de dar lagarta e a planta ser resistente. Então, aí agora é 60% vezes 0,14,084.
Tá? E como esses eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, ou a planta é resistente ou ela é suscetível, tá? Então a gente tem que a probabilidade final é a união dessas duas probabilidades. As duas satisfazem o meu problema. Então a probabilidade total, né, de uma mancha ser invadida é de 0,64%, que a chance dela ser invadida quando ela é suscetível, que é de 100%, né? Mas depende da probabilidade da mancha ser suscetível, e a chance dela ser invadida quando a planta é resistente, ponderada pela chance da mancha ser resistente. Tá? Beleza? Então, não precisa se preocupar, tá, em saber calcular probabilidades. A gente não vai fazer exercícios de calcular probabilidades, não vai ter uma prova para calcular probabilidade, né? Então, se vocês não conseguiram calcular, se vocês não entenderam, não tem problema. Volta no vídeo, olha, né, repete quantas vezes precisar até você entender que o único objetivo é criar, digamos assim, um feeling, né, o que normalmente está na moda de se chamar uma intuição sobre o que é uma probabilidade e como funcionam essas operações com probabilidade, porque essas coisas se aplicam também, né, no dia a dia da análise estatística. Se um evento é independente, se ele não é independente, se são mutuamente exclusivos, se não são, né, isso tudo vai entrar também depois na análise estatística. Então isso é mais para a gente entender o que essas coisas significam, tá? Então, pensando agora de uma maneira mais prática, vamos supor que eu quero tratar um problema científico de uma maneira probabilística. Tá? Então vamos voltar ali ao nosso exemplo, né, da planta carnívora capturando inseto. Eu quero realmente estudar plantas carnívoras, né, essa é a minha área de estudo e eu quero estudar isso probabilisticamente. Então, por exemplo, eu quero saber quão provável é que uma planta carnívora capture um inseto, porque isso tem a ver com a capacidade de desenvolvimento, input de nutrientes, etc. Então, se eu tivesse que fazer isso, né, como é que eu ia fazer para descobrir essa probabilidade? Né? O que eu teria que fazer? Pensando que isso é um problema real, né, de pesquisa, o que eu teria que fazer para estimar a probabilidade de uma planta capturar um inseto? Pensa aí. Eu teria que sentar minha bunda numa cadeira, né, e ficar observando essa planta, né, e ficar, cada vez que o inseto pousasse na planta, eu esperava, via, capturou ou escapou. E aí eu marcava na minha tabelinha. Visita número 1, capturou. Visita número 2, capturou. Visita número 3, não capturou. Visita número 4, não capturou. Né? E se eu fizesse isso, né, intuitivamente, a expectativa é que se eu observar essa planta por um tempo suficiente, né, e aí a grande dúvida é o que é esse suficiente, eu teria uma ideia, né, da probabilidade de captura dessa planta. Tá? Então, a gente associa, né, probabilidades a uma contagem. Né? A gente está contando o número de sucessos e falhas, né, desse evento captura, né, para várias visitas. Tem que ser várias, não adianta eu contar 3 ou 4. Tá? E aí a gente chama cada uma dessas visitas, né, de uma realização do evento. Então, sempre que eu tenho um evento probabilístico, quando ele acontece, eu tenho uma realização desse evento, e a realização desse evento vai me produzir um resultado. Tá? Então, no caso aí da planta, né, o nosso evento visita do inseto, né, cada visita individual do inseto é uma realização desse evento visita, tá? Que tem 2 resultados, capturado ou não capturado. Tá? E quando a gente fala de uma realização do evento, isso é o equivalente quando a gente fala, né, a uma réplica ou a uma observação. Tá? E aí, dentro do jargão estatístico, a gente chama, né, esse conjunto de realizações sucessivas, tá, ou realizações diferentes do evento, um experimento. Tá? Que não significa que ele é um experimento no sentido prático de laboratório. Né? Dentro do jargão da estatística, qualquer conjunto de realizações de um evento é o que a gente chama de um experimento. Tá? E aí, a partir desse experimento, a gente vai tentar concluir alguma coisa. Né? Então, no final das contas, a gente está calculando, né, a frequência de captura. Tá?
seria o número de capturas dividido pelo número de visitas. Então, se 100 insetos visitaram a planta e 60 foram capturados, né, eu tenho uma frequência aí de 60%, 60 em 100. Tá? É isso que eu posso fazer. Tá? Que eu poderia chamar de maneira mais geral, né, essa minha frequência como número de sucessos dividido pelo número de realizações do meu evento. Tá? E aí, né, o que a gente faz é usar essa frequência para estimar uma probabilidade. Tá? Então a gente parte do princípio que no limite, né, se a gente tivesse infinitas realizações do evento, né, essa frequência do número de sucessos e número de realizações, ela seria equivalente à minha probabilidade, né? Porque a probabilidade é um conceito teórico absoluto. Então, o que a gente imagina, né? Se eu conseguisse medir isso infinitas vezes, eu teria uma medida perfeita da minha probabilidade. Se eu não consigo medir isso infinitas vezes, eu meço isso um número de vezes menor que o infinito, quanto mais longe do infinito eu tiver, menos eu vou estar, né, aproximando a probabilidade real. Tá? Por isso que é um limite. Tá? Quanto mais próximo do infinito, ou seja, quanto mais realizações a gente observar, mais próximo a gente chega da probabilidade real de captura. Tá? Por isso que a amostragem é tão importante em estatística, porque tudo que a gente faz em estatística é baseado em probabilidades. Tá? E a gente nunca sabe as probabilidades reais, então a gente tem que estimar essas probabilidades a partir das nossas observações, né, das nossas realizações. Então, quanto mais observações a gente tiver, mais confiante a gente vai ser de que a gente está calculando, né, a gente está estimando essas probabilidades corretamente. Tá? Então, veja daí, é exatamente por causa disso que vem toda a preocupação com você ter uma quantidade de observações suficientes, né, um tamanho amostral suficiente. Ok? E isso aí é a base do que a gente chama da estatística frequentista. Né? Pode ser que vocês já tenham ouvido esse termo. Né? Estatística frequentista é uma das duas grandes culturas, né? Um dos dois arcabouços metodológicos da estatística. É a estatística frequentista, tá? Que é principalmente associada com o Sir Ronald Fisher, né? Que foi um dos que mais avançou, ele era um estatístico, e, né, um dos que mais avançou e formalizou essa visão frequentista da estatística. E por que ela chama frequentista? Porque ela parte do princípio, né, que a partir de frequências observadas a gente consegue aproximar ou estimar probabilidades. Tá? Então, por exemplo, se eu jogo uma moeda 100 vezes e dá 45 caras e 55 coroas, eu poderia usar essas frequências para estimar, né, uma probabilidade de 45% de dar cara e de 55% de dar coroa. Tá? E aí a gente assume que cada observação, cada vez que você realiza um experimento, né, é uma realização, tá, de uma quantidade infinita, tá, de experimentos. Né? Então, se a gente pudesse observar, se a gente pudesse repetir o nosso experimento infinitas vezes, a gente teria certeza, né, do que está acontecendo. Como a gente não pode repetir o nosso experimento infinitas vezes, a gente vai repetir ele infinitas vezes, muitas vezes apenas uma vez, né? E a partir daí a gente vai fazer a nossa inferência. Tá? Então é por isso que essa estatística mais comum que a gente conhece, né, que é associada, por exemplo, ao cálculo do valor P, teste de hipótese, significância estatística, etc., ela é chamada de estatística frequentista. Ok? E aí, dentro da estatística frequentista, a gente tem, né, esse número mágico e altamente controverso, né, que é o nosso valor P. E que normalmente, porque alguém, em algum motivo, decidiu, e a gente vai depois aprender quem decidiu e por quê, né? Alguém decidiu que para eu poder publicar os meus resultados, esse P maldito ele tem que ser menor do que 0,05. O que é realmente esse valor P? Vocês sabem o que ele significa? Quando vocês estudaram estatística, quando vocês aplicaram a estatística no passado,
Vocês sabiam realmente o que é que vocês estavam calculando? O que é esse valor P e o que ele está te dando? Porque se você não sabe, fica difícil você aplicar ou discutir ou fazer, né, qualquer análise estatística. Então, já dá uma dica. Esse P, né, como a letra implica, é uma probabilidade. Tá? Você está calculando uma probabilidade qualquer que, por convenção, você quer que essa probabilidade seja menor que 5%. Mas que probabilidade é essa? Probabilidade de quê? Pensando já então, né, que a gente geralmente usa isso num contexto de teste de hipóteses, será que essa probabilidade é a probabilidade de eu obter a minha amostra considerando uma certa hipótese? Ou será que ela é a probabilidade da hipótese ser verdadeira, considerando essa amostra que eu obtive? Então, repensando, eu tenho uma hipótese, que eu quero saber se ela é verdadeira ou falsa, e eu tenho que tomar essa decisão, se a hipótese é verdadeira ou falsa, a partir de uma amostra de dados que eu coletei. Né? Então, e aí eu uso, a ideia é que você use esse valor P para decidir se a hipótese é verdadeira ou falsa. Né? Então, nesse caso, o que faz mais sentido? Essa probabilidade ser a probabilidade de eu obter a amostra que eu obtive, se a hipótese for verdadeira, ou a probabilidade da hipótese ser verdadeira, dado que eu observei essa minha amostra. Pensa aí, o que faz mais sentido? Calcular a probabilidade da amostra, considerando que a hipótese é verdadeira, ou calcular a probabilidade da hipótese ser verdadeira, considerando que essa foi a amostra que eu tive. Provavelmente você pensou o segundo, né? Faria mais sentido calcular a probabilidade da amostra ser verdadeira ou não, né? Com base nos dados que eu observei. Mas, na verdade, não é isso que a estatística frequentista faz. E esse é o primeiro grande erro, a primeira grande confusão sobre o valor P. Tá? Na visão frequentista, o valor P é a probabilidade da gente obter a amostra dado uma certa hipótese. Tá? Porque lembra, os experimentos são infinitos, então eu posso repetir o meu experimento infinitas vezes e cada vez que eu repetir o meu experimento, eu vou ter uma amostra diferente. Tá? Essa é a visão frequentista. Eu poderia repetir o meu experimento infinitas vezes e cada vez que eu repetisse esse experimento, eu teria uma resposta, uma amostra diferente. Para eu poder tomar uma decisão, eu tenho então que fixar a minha hipótese. Tá? Então, a amostra é aleatória, mas a hipótese não é fixa. Então, eu fixo a minha hipótese. Se essa hipótese é verdadeira, qual seria a probabilidade de eu obter a amostra que eu tive? Considerando que são amostras infinitas. Tá? E aí, como são amostras infinitas, por definição, a probabilidade de eu obter uma amostra qualquer, ela tende a zero, porque eu tenho infinitas combinações. Tá? Então, o que a estatística frequentista faz? Ela assume que eu quero saber a probabilidade de obter esta amostra que eu observei, ou uma amostra mais extrema, mais, digamos assim, improvável ainda, considerando a minha hipótese de referência. Tá? Então, vamos supor que eu vou jogar uma moeda aí 100 vezes e deu 65 caras e 35 coroas. Tá? Eu tenho que definir inicialmente qual é a minha hipótese para eu poder tomar qualquer decisão a partir disso. Eu posso partir de uma hipótese de que a moeda ela é honesta, ela não é enviesada, então a probabilidade da cara ou de dar coroa é a mesma, 50% de chance para cada um. Então, essa é a minha hipótese de referência, ela está fixa, eu já decidi. A minha hipótese é probabilidade de cara é igual a probabilidade de coroas, que é igual a 0,5.
Baseado nessa hipótese que eu já defini, qual seria a probabilidade de eu observar esse resultado, né, ou obter essa amostra de 65 caras e 35 coroas, ou um mais extremo ainda. O que seria o mais extremo ainda? 66 caras e 34 coroas, 67 caras e 33 coroas, 68 caras e 32 coroas, até 100 caras e nenhuma coroa, tá? Tudo isso seria um resultado mais extremo, né? E aí eu poderia calcular essa probabilidade usando aí as regrinhas. A gente não precisa, né? Eu teria que calcular, né, usando a nossa regra da multiplicação, probabilidade de dar cara ou coroa e multiplicar isso, né, trocentas vezes para chegar nessa probabilidade, tá? E teria que fazer isso para todas as combinações, né? Então, 65, 35, 66, 34, 67, 33. Eu calcularia essa probabilidade para cada uma dessas combinações, somaria todas elas no final, e isso daria a minha probabilidade final, que nesse caso é 8,6 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, na visão frequentista, o que isso quer dizer? Que se a gente repetisse o nosso experimento infinitas vezes, né, se a gente repetisse a nossa amostragem infinitas vezes, o experimento é jogar a moeda 100 vezes, então não é jogar uma moeda infinitas vezes, é jogar uma moeda 100 vezes, ver o que é que dá, jogar de novo 100 vezes, ver o que é que dá, jogar de novo 100 vezes, ver o que é que dá, e repetir isso infinitas vezes. Tá? Então, se eu fizesse isso, eu esperaria observar uma amostra igual a essa que eu tive, de 65, 35, ou uma amostra mais extrema, somente aí, né, 8,6%, não, 0,86%, faltando um zero aí, por cento, né, do tempo. Ou seja, uma probabilidade muito baixa. E aí, a partir daí, eu posso fazer uma inferência. Olha, como a probabilidade de eu observar esse resultado, ou um resultado mais extremo, é muito baixa, eu desconfio que essa moeda, né, não é honesta. Tá? Essa é a lógica da estatística frequentista, né? Você calcula esse valor P, que é a probabilidade de você obter a sua amostra ou uma amostra mais extrema, a partir da hipótese que você prefixou, e aí você toma uma decisão. Olha, se a chance de eu obter uma amostra igual a mais extrema é muito baixa, eu assumo, eu deduzo, mas veja que eu não estou realmente calculando a probabilidade da hipótese ser verdadeira ou falsa, eu só faço uma inferência qualitativa de, olha, eu acho que essa hipótese não é verdadeira, porque se essa hipótese é verdadeira, a probabilidade de eu observar essa amostra que eu observei, ou outra mais extrema, é muito baixa. Né? Então veja que é uma inferência qualitativa. Né? Você decide ou não, e aí é uma decisão sua, então ela é subjetiva, você decide ou não acreditar na hipótese com base nessa probabilidade da amostra. Tá? E aí, por, né, uma convenção aí que surgiu por causa do Fisher, normalmente a gente decide que se a probabilidade é menor do que 5%, a gente desacredita, né, da hipótese. Fala, não, essa hipótese não pode ser verdadeira, porque a probabilidade é de 5% ou menos. Tá? Não faz muito sentido, mas essa é a base da estatística frequentista, de testar um valor P a 5%, é essa. Tá? Bom, mas pensando, né, se a gente fosse pensar de uma maneira puramente científica, faria mais sentido a gente poder calcular a probabilidade da hipótese estar correta dada a amostra. Né? Em vez de você simplesmente dizer, sim, eu acho que ela é verdadeira, não, eu acho que ela é falsa, você poderia ter um número dizendo, olha, eu tenho 75% de confiança de que ela é verdadeira. Né? Seria interessante poder fazer isso, mas como que a gente faz isso? Né? Dentro da visão frequentista, não dá. Tá? Mas, se a gente olhar a teoria de probabilidades, tá? Existe sim uma maneira da gente calcular isso, tá? Que é o chamado Teorema de Bayes, que foi desenvolvido pelo reverendo Thomas Bayes, né? E que ele, né, permite a gente manipular aí essas probabilidades condicionais. Então, a gente quer saber a probabilidade, né, da hipótese ser verdadeira, dado que eu observei essa amostra, que seria, né, então pensando aí em termos de probabilidade condicional, a probabilidade da hipótese ser verdadeira e eu observar a amostra, dividida pela probabilidade da amostra,
que poderia ser também escrita de outra maneira, que é qual a probabilidade de eu obter a amostra, dado que a hipótese é verdadeira, que esse é o nosso valor P tradicional, esse primeiro termo aí da terceira equação, vezes a probabilidade da hipótese ser verdadeira, dividido pela probabilidade de obter a amostra. Então, a gente tem 3 termos aí no teorema. Tá? Probabilidade da amostra dada a hipótese é o valor P que a gente tinha lá atrás. Então, isso a gente tem como calcular. Né? Probabilidade da amostra, ela tá aí, né, que seria, né, uma probabilidade não condicional. Então, considerando todas as hipóteses possíveis, qual seria a probabilidade de eu obter essa amostra? Né? Ela é mais um fator de correção aí nesse teorema para garantir que dentro de todas as hipóteses possíveis, né, a soma das probabilidades dá 1. Né? E a probabilidade da hipótese ser verdadeira é o que pega, né, nesse cálculo, porque, poxa, é justamente isso que eu quero saber, a probabilidade da hipótese ser verdadeira. Mas para eu calcular a probabilidade da hipótese ser verdadeira, eu tenho que saber a probabilidade da hipótese ser verdadeira. Como é que isso funciona? Né? E isso aqui, na estatística bayesiana, é chamada de probabilidade a priori, né, ou prior, em inglês. Tá? Porque a ideia da estatística bayesiana é que a gente não calcula probabilidades do zero. O que a gente faz, né, é atualizar as nossas probabilidades. Isso é uma definição bem diferente de probabilidades. Tá? Os frequentistas definem probabilidade, né, como uma coisa dura, né, fixa, e os bayesianos definem probabilidade como um grau de certeza, né, um grau de confiança. Então, o que eu faço quando eu estou calculando probabilidades aí dentro da visão bayesiana, eu estou atualizando, modificando o meu grau de certeza sobre alguma coisa. Tá? E aí, então, o que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa é o nosso conhecimento prévio. Né? Então, qual é a ideia, né, dos bayesianos? É que raramente, quando você aproxima qualquer problema, você não sabe nada sobre ele. Né? Então, se você está estudando as suas plantas carnívoras, você tem um motivo para esperar. Olha, eu imagino que essa planta capture pelo menos 3 a cada 10 insetos, porque senão ela não teria nutrientes suficientes, sabendo o que eu sei do metabolismo, dos requerimentos nutricionais dessa planta. Né? Então, raramente você tem zero conhecimento anterior. Você já tem algum conhecimento prévio, você já tem uma expectativa prévia, e o que você quer fazer com a análise estatística é atualizar essa expectativa prévia, né, com base nessa nova amostra, nesse novo experimento que você fez. Né? E aí, então veja também que isso é completamente o oposto da estatística frequentista. Na estatística frequentista, a hipótese é fixa e o experimento é um evento aleatório, dentre infinitos experimentos. No caso da estatística bayesiana, o experimento é fixo. Não existem infinitos experimentos. Existe um experimento, que foi o experimento que eu fiz, que me deu essa amostra. Né? E a hipótese é que é probabilística. Né? Com base nesse experimento fixo, real, que eu observei, qual é a probabilidade de que, né, a minha hipótese ou N hipóteses diferentes sejam verdadeiras ou falsas. Tá? Então, veja que, conceitualmente, né, do ponto de vista filosófico dessas duas coisas, é completamente o oposto. Tá? E aí, o resultado da análise estatística bayesiana é você melhorar, né, essa sua estimativa a priori de probabilidade, de confiança, com base na sua amostra. Então, né, o que a análise estatística bayesiana faz é calcular aí o que a gente chama da probabilidade a posteriori, né, ou posterior probability. Então, você tem uma probabilidade a priori, você observa uma amostra e a partir dessa amostra você atualiza essa sua probabilidade a priori para uma probabilidade a posteriori, né, depois da amostra. Né? A sua probabilidade a priori é a sua probabilidade antes de observar a amostra, antes de fazer o experimento. A sua probabilidade a posteriori é a sua probabilidade após realizar o experimento. Tá? Então, voltando no exemplo das moedas, né? Joguei a moeda 100 vezes, tirei 65 caras e 35 coroas. E a hipótese que eu estava interessado, né, é de que a moeda é honesta. Então, eu boto aí, né, a minha hipótese é que ela é, né, a probabilidade das duas é igual. Tá?
Mas eu poderia ter uma outra hipótese, né, de que eu poderia ter, então, a minha hipótese de que ela é verdadeira, mas o oposto disso seria que ela é honesta. O oposto dessa hipótese é que ela não é honesta, que sai mais cara do que coroa, né? E é isso que eu vou fazer essa análise, né, usando aí a minha visão bayesiana agora. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar a priori o que eu espero de uma moeda. Então, pensando no que eu sei sobre moedas, né, pensando que elas são feitas de uma maneira automatizada, máquina e etc., eu vou imaginar que, olha, a maioria das moedas deve ser honesta, não deve ter um motivo para cair mais um lado do que o outro, né? Então, eu vou dizer, olha, como eu tenho uma boa certeza de que as moedas são honestas e que essa moeda, então, também é honesta, eu vou dizer que a minha probabilidade a priori dessa moeda ser honesta é 90%. E a probabilidade dela ser viciada é 10%. Tá? Se eu tivesse qualquer outro conhecimento anterior, eu poderia decidir expressar diferente. Por exemplo, se eu soubesse que quem me deu essa moeda é uma pessoa que não é de confiança, eu poderia decidir, não, então a minha probabilidade dessa moeda ser viciada é maior, né? Eu poderia ajustar essas minhas probabilidades a priori da melhor maneira possível para refletir a minha expectativa anterior, tá? E aí, depois que eu realizei o experimento, aí eu posso atualizar essas probabilidades. Então, para minha hipótese de que a moeda é verdadeira, ela é honesta, eu vou aplicar o teorema de Bayes, né? Então, calculo aqui, né, todos esses termos. Isso aqui é um desmembramento da probabilidade da amostra. Então, pensando todas as hipóteses possíveis, qual é a probabilidade da amostra? A probabilidade de eu obter a amostra, dado que a hipótese 0 é a verdadeira, mais a probabilidade da hipótese 0, e a probabilidade de eu obter a amostra, dado que a hipótese falsa né, a hipótese 1 é a verdadeira, e a probabilidade de obter a hipótese 1, que eu já tenho. Então veja que as hipóteses elas têm que ser mutuamente exclusivas e elas têm que compreender todo o seu universo, né, de possibilidades. Ou ela é verdadeira, ou ela é honesta, ou ela é viciada. Então ou é H0 ou é H1, né? Então esse é o meu universo aqui. E aí eu aplico lá os meus números na fórmula, né? 8,6 vezes 10 a menos 4 era aquele valor P que a gente já tinha calculado da maneira frequentista, né? E aí eu sei que o inverso dessa probabilidade, então vai ser 0,0834, né? Só subtrair 1 menos 8,6 vezes 10 a menos 4 vai me dar a probabilidade oposta, né? E com isso, né, aplicando o teorema de Bayes, então eu atualizo agora a probabilidade dessa moeda ser honesta, dado que eu observei a minha amostra, é de só 8,5%. Então, olha só, a minha probabilidade antes, né, que refletia meu conhecimento anterior, era de 90%. Tinha 90% de certeza que essa moeda era honesta. Mas aí eu fiz o experimento, joguei ela 100 vezes, e com base nesse experimento, usando, né, o método bayesiano, agora, olha, eu acho que a chance dessa moeda ser verdadeira, dessa moeda ser honesta, é só de 8,5%. E eu posso fazer a mesma coisa para outra hipótese, né? Que é a H1, a moeda é viciada, mesmo procedimento, só troca, né, a ordem dos fatores aí no cálculo, e isso me dá uma probabilidade de 91% de que a moeda seja viciada. Então, olha só como mesmo eu tendo uma a priori muito forte dizendo que a moeda era honesta, depois de eu observar essa amostra me dá evidências muito fortes para eu mudar o que eu acreditava antes e dizer, não, na verdade agora eu tenho muito mais evidência de que essa moeda é viciada do que ela é honesta. Tá? E essa é, digamos assim, a base conceitual, né, da estatística bayesiana. Tá? E uma coisa importante, né, de pensar da estatística bayesiana, que é sempre o que pega quando a gente está falando de estatística bayesiana, é a questão da escolha da sua priori. Né? Porque se eu mudo a minha priori, eu mudo o resultado. Então a gente tinha escolhido ali as priores, né, de 90% para a hipótese da moeda honesta, H0, e 10% para a hipótese da moeda viciada, né, H1. E calculamos as nossas probabilidades. Olha só como é que ficariam as probabilidades a posteriori
se eu escolhesse diferentes priores, tá? Então, se eu dissesse, olha, não sei, então eu vou botar 50% para cada lado, tá? Então, daria aí 1% de chance da moeda ser honesta e 98% de chance, tá? Aí tem um arredondamento aí no meio, né, dela ser viciada. Se eu dissesse que eu tenho 75% de confiança de que ela é honesta, 25% de que ela é viciada, né? Tá aí as probabilidades e por aí vai. Então veja que, né, mesmo com o mais extremo aí, 95%, eu tinha feito 90%, 10%, fazendo agora 95%, 5%, eu ainda acabo com uma posteriori que me diz que não, que o mais provável é que a moeda seja viciada. Mas se eu pego uma priori que é extremamente pesado para um lado, então agora eu digo, olha, não, eu tenho 99% de certeza que esta moeda não é viciada. Faço o meu experimento, tenho aquele mesmo resultado, agora a minha conclusão mudou. A minha conclusão é que realmente existe mais evidência de que essa moeda é honesta do que ela é viciada. 50,6% vezes 49,4%. Né? E essa é a grande crítica que os frequentistas têm, tá, em relação aos bayesianos. Né? Eles falam que você pode manipular os seus resultados. Então, de maneira geral, né, isso é uma divisão muito grande dentro da estatística, porque são visões filosoficamente incompatíveis, tá? Não é uma questão do cálculo da matemática em si. Probabilidade é probabilidade. Aqueles axiomas, as regras, etc., aquilo vale para todo mundo. Aquilo é matemática, tá? A questão entre os frequentistas e os bayesianos é uma questão filosófica, tá? Os bayesianos assumem que a amostra é fixa e a hipótese é aleatória, ou seja, né, probabilidades refletem para mim um grau de certeza e eu tenho certeza absoluta da minha amostra porque ela é real, ela é tangível, eu estou vendo esse resultado, eu fiz o experimento e eu tive esses resultados, tá? Enquanto que a probabilidade está associada à hipótese, porque eu tenho uma probabilidade dessa hipótese ser verdadeira ou falsa. O frequentista é o contrário. O frequentista diz, olha, a hipótese é fixa. A partir do momento que ela é fixa, aí eu posso calcular a probabilidade de obter uma dada amostra e outras amostras mais extremas, né, com base naquela hipótese pré-fixada. Então, completamente diferente, né, em termos da filosofia do que é uma hipótese, do que é uma amostra, tá? E as críticas normalmente são, né, os bayesianos criticam os frequentistas dizendo que eles ignoram informações prévias. Então, poxa, pensando em método científico, né, se a ciência avança por acúmulo de conhecimento, como é que você tem um método, você tem uma filosofia de análise que ignora qualquer informação anterior, né? E fazem essa crítica, né, de que a sua decisão é baseada em experimentos fictícios, né, infinitos, que nunca vão acontecer. Então, é uma lógica furada, né? E os frequentistas criticam os bayesianos basicamente por causa da priori, dizendo que eles podem manipular o resultado do jeito que eles quiserem, né? Simplesmente mudando qual é a priori que você usa na análise, tá? E também uma crítica de que os métodos bayesianos são mais difíceis de entender, eles são computacionalmente mais intensivos, a matemática é mais complexa, então o frequentista seria mais simples, tá? Bom, na verdade ainda tem uma terceira via, que seria mais ou menos o meio termo entre as duas, que é o pessoal da verossimilhança, né, do likelihood, mas a gente não vai entrar nesse grau de detalhe, tá? Mas pensando aqui no nosso curso, né, o que a gente vai aprender? Estatística frequentista ou bayesiana, tá? E apesar de eu achar que a filosofia bayesiana, para mim, faz mais sentido, tá? A gente vai basear esse curso na filosofia frequentista, tá? Por 4 motivos. Primeiro, porque ela é a filosofia mais frequentemente usada em ecologia, né? Trocadilho. Tá? Ela também é mais familiar, então eu tenho certeza quase absoluta que todos vocês, olha só como eu sou bayesiano, né? Eu tenho certeza quase absoluta que vocês, quando fizeram estatística na graduação ou no mestrado, foi uma base frequentista que foi usada, então ela é mais familiar, né? E provavelmente, outro trocadilho, né? Essa foi o tipo de estatística que vocês tiveram contato a priori. Terceiro trocadilho em um único slide, batendo aí todos os recordes, né?
os papers que você leu, os livros que você leu, muito mais provável que tenha usado análises frequentistas do que tenha usado análises bayesianas, tá? E por último, é o tipo de estatística que eu sei ensinar melhor, né? Apesar de eu gostar muito da visão bayesiana, eu não me sinto confortável, eu não sinto que eu tenho domínio suficiente da estatística bayesiana para ensinar alguém. Quem sabe no futuro, né, quando eu tiver esse grau de conforto, eu mude toda essa disciplina e foque na visão bayesiana e não mais na visão frequentista, tá? Mas mesmo focando na visão frequentista, o que a gente vai tentar fazer é desfazer vários conceitos que são ensinados errados e visões que são erradas. A estatística frequentista, ela não é inerentemente pior ou melhor que a bayesiana ou vice-versa. As duas são igualmente válidas. Mas a maneira com que a grande maioria dos pesquisadores aplica a estatística frequentista, ela é errada, ela é inferior, tá? E a gente vai tentar desfazer esses problemas e eu vou tentar ensinar aí a vocês como pensarem de uma maneira frequentista correta e moderna, tá? Isso que é o mais importante. Então, esse é o fim dessa aula sobre probabilidade, tá? Fiquem à vontade para assistir de novo, até que essa ideia de probabilidade fique confortável para vocês. E aí, então, assistam a próxima aula gravada, que é sobre distribuições de probabilidade, né? Que é realmente o que toda análise estatística é baseada, né? Nessa questão, seja bayesiana ou frequentista, é nessa questão de distribuição de probabilidades, ok? Então, até a próxima. Ficamos por aqui.